Esse vídeo vai chegar até você na hora certa. Bom, isso mesmo. Se você está assistindo esse vídeo neste momento, é porque era o momento de você assisti-lo. Pessoal, hoje eu quero falar para aqueles que vivem uma vida totalmente ansiosa, uma vida de preocupações, uma vida que a pessoa não consegue ter paz de espírito, não consegue descansar. Hoje eu quero falar para aqueles que provavelmente estão desempregados, ou aqueles que estão endividados, aqueles que estão ansiando por algo na vida, né? Não conseguem sentir-se realizados, não conseguem sentir-se satisfeitos com o que têm, com a condição atual que está. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu instigo realmente as pessoas a buscar o melhor, a não se contentarem com tal situação. Mas aqui nós precisamos entender contextos, né? Quando eu falo isso, é para a pessoa realmente agir, porque conhecimento sem prática não adianta. No entanto, hoje eu quero falar para aqueles que agem, e agem muito, mas que muitas vezes, mesmo agindo muito, não conseguem ter descanso para suas almas. Estão cansados, estão sobrecarregados, estão preocupados. Preocupados com o amanhã. Estão preocupados em ganhar mais, em como vou quitar as dívidas, como vou, sabe? Tantas preocupações, não sei qual é a sua preocupação. Mas uma coisa eu quero te dizer. O Senhor sabe do que você precisa. E Ele sabe que... E Ele te avisa, na verdade, essa é a verdade. Ele te fala para poder despreocupar. A preocupação e a ansiedade, ela não acrescenta nenhum côvado, diz a palavra do Senhor na nossa vida, né? Ela não acrescenta nenhuma hora a mais de vida. Então não adianta você ficar preocupado. Pelo contrário, isso vai piorar a sua condição, vai piorar a sua situação. A palavra de Deus, hoje eu quero falar com vocês um recadinho direto de Jesus para vocês. Isso mesmo, direto de Jesus. Foi Ele que falou. E ele diz lá em Mateus 6,25 assim, ó. Portanto, eu vos digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, ou com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Sabe aquelas pessoas que vivem preocupadas com o amanhã e não param para usufruir e agradecer o que tem hoje? E a palavra diz assim: observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que as aves? Né? Nós sabemos que hoje em dia as pessoas estão valorizando mais animais do que os seres humanos, mas não é assim com o nosso Deus. Ele olha para as aves do céu, são importantes, são suas criaturas, mas a criatura mais importante do nosso Criador é você, somos nós, seus filhos, que confia nele. Então, você tem muito mais valor que a ave do céu, muito mais valor do que o lírio do campo. Ele diz, né? Reparai os lírios do campo, com todo o seu... Eles não tecem, né? Eles não costuram, nem fiam, contudo, nem Salomão vestiu tão belos quanto eles. Então, pessoal, se você confia em Deus, porque Ele não há de deixar faltar nada, ao invés de preocupar tanto com o amanhã, com o que comer, com o que vou vestir, como que vai ser o meu futuro, sabe? Seja grato com o que você tem hoje. Até hoje, não tem faltado o teto, não tem faltado o alimento, não tem faltado a veste. E o Senhor, Ele quer que nós tenhamos essa gratidão. Já ouviu falar que quanto mais você agradece, mais coisas boas acontecem? É isso mesmo. O murmurar, não sei se vocês sabem, mas quando a gente se preocupa muito, a pessoa que preocupa muito, ela tende a murmurar e reclamar muito também. E eu não sei se você sabe, mas o reclamar muito alimenta demônio. Isso mesmo. Reclamação alimenta demônio e te tira do teu propósito. Israel, quando foi tirado de escravo do Egito, né? Aquele povo foi atravessar o deserto, uma caminhada que era para chegar em poucos dias, mas demoraram mais de 40 anos e só 2 deles entraram, todos morreram no deserto. Por causa de quê?
reclamação, murmuração. Pessoas que não estavam contentes com o que tinham. Aqueles que mantiveram uma mente positiva, eles chegaram e alcançaram. A palavra de Deus diz que Josué e Caleb aos 80 e tantos anos, foi Josué, ele ainda falou assim, ele estava com a mente tão firme, tão forte, a sua confiança em Deus, que ele falou que se fosse preciso, com 80 anos, ele enfrentar todas as guerras que ele enfrentou no meio do deserto, ele enfrentaria novamente com o mesmo ânimo. Então, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Essa é a palavra do Senhor para você hoje. Tem de bom ânimo. Não se preocupa com o amanhã, com o que há de comer. Eu não sei qual é a sua condição hoje, qual é a sua situação hoje. Sinceramente, eu não sei. Mas confie no Senhor. Confie no Senhor porque Ele faz todas as coisas. Pessoal, vocês estão falando com uma pessoa que há muitos anos atrás passou por muita escassez. Viveu muita escassez, viveu muita luta e labuta. Não quer dizer que hoje ainda não tenha, mas mesmo vivendo muita escassez, sempre fui grata, né? Conseguia enxergar o melhor das coisas, conseguia ter uma visão de futuro, conseguia pensar no que fazer, nunca entregando ao desânimo, nunca entregando à depressão. E para você sair dessa condição de ansiedade, você precisa parar de alimentar seus pensamentos. Pessoa que pensa muito na dificuldade, na escassez, nas provações e nos problemas, elas têm mais dificuldade de chegar nos seus propósitos. Assim como eu estava falando de Israel, né, o povo israelita, eles não chegaram no propósito, que era uma terra prometida, Canaã celestial, uma terra que manava leite e mel. Eu não sei qual é a sua Canaã. Eu tenho sonhos aqui, né? Sonhos temporais, mas a minha Canaã realmente é celestial. O meu maior sonho é ir para o céu. Espero que seja o seu também. No entanto, seja qual for o seu propósito, reclamar, se preocupar, ficar triste, murmurar, não vai resolver. Não vai, só vai piorar, porque esse estado de pensamentos te impede a ação direcionada, te impede uma melhoração, uma ação focada para o teu objetivo, para os teus propósitos. Porque o mau pensamento, a reclamação, a murmuração, a ansiedade com o amanhã provoca um estado de mente doentio, onde convida literalmente demônios, convida demônios para a tua vida. E você, ao invés de começar de enxergar a luz no final do túnel, você só consegue ver trevas. Às vezes a saída está do teu lado, mas você não consegue enxergar. E a palavra do Senhor diz assim: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Está lá em 1 Pedro 5,7. Gente, tá aqui, ó, para quem quer prosperar em todas as áreas, para quem quer prosperar de forma sadia, saudável, tá aqui. Aqui é o caminho, o mapa da vida, né? A maioria das pessoas não aprenderam a administrar, organizar, mexer com finanças, sei lá, não aprenderam nem cuidar de si mesmas a vida toda. Não aprenderam, mas esse mapa aqui da vida ensina. E eu vou falar aqui para vocês, se a escola não te ensinou, se os seus pais não te ensinaram, eu te ensino. Aqui nesse canal nós temos um curso de finanças, nos acompanhe aqui. Falamos de finanças sim, ensinamos como administrar as finanças que Deus põe nas nossas mãos, isso se chama mordomia cristã. No entanto, não ensinamos só isso, porque isso aqui é só resultado. Resultado de uma vida bem ordenada com Deus, de uma vida feliz, de uma vida sem preocupação e sem ansiedade. Quanto mais você se preocupar, quanto mais você ansiar, ansiedade no sentido depreciativo mesmo, menos qualidade e mais longe do seu alvo, do teu foco você vai ficar. Mas quando você entrega, que eu quero colocar essa palavrinha para vocês, entrega a Deus a sua confiança, quando você confia nele, é obediente a ele, segue o que ele pede, mas sempre confiando, olha, Senhor, o Senhor me pede para fazer isso, eu vou fazer, mas eu confio em ti, que o resultado vem do Senhor, sabe? Quando a gente
entrega ao Senhor, Ele faz por nós. A entrega é fé. Quando você se entrega, você tem fé. E a fé lança fora toda ansiedade. A fé é a esperança das coisas que não se veem. É a esperança e a certeza das coisas que se esperam. Então tenha fé. Não sei qual é o seu objetivo de vida, qual tem sido sua ansiedade, mas lance ela aos pés de Cristo. Tenha fé, faça a sua parte e deixe que Ele realize a dele. Entenda uma coisa, a sua parte só você pode fazer, mas a parte de Deus, ser humano nenhum consegue fazer. E Ele te convida a lançar sobre Ele toda a sua ansiedade. Não sei qual é o teu problema e qual é a tua ansiedade neste momento, se é financeira, se é na saúde, se é nos relacionamentos. Mas uma coisa eu te falo, faça a vontade do Senhor e lance sobre Ele todas as tuas preocupações. Viva de forma livre e leve. E para concluir, eu quero ensinar uma coisa para vocês, né? Porque tem muita gente que diz assim, entrega para Deus, mas não entrega. Tem gente que diz entrega para Deus, mas continua se preocupando. O fardo tá lá no meio das costas, tá pesado, e a pessoa não entrega para Deus. Ela continua preocupada. Gente, se entregar para Deus é você realmente orar, faz sua súplica, sua petição, siga a vontade do Senhor, mas não se preocupe, vai cuidar das tuas coisas, sabe? E continue caminhando. Continue caminhando, coloque seus pensamentos em outras coisas, coloque seus pensamentos para trabalhar em prol do teu objetivo, porque a ansiedade vai te paralisar. Ao contrário do que muitos pensam, a ansiedade ela paralisa, ela não adianta nem um côvado, diz a palavra do Senhor, e nem acrescenta nem um dia na tua vida, nem uma hora sequer. Então, entregar para Deus é literalmente orar, entregar e ir fazer suas atividades, vai fazer suas coisas, tira seu pensamento disso. Pensamento, nós lutamos contra ele, nós vencemos eles, entendeu? Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que o passarinho pode até rondar na nossa cabeça, mas fazer o ninho somos nós que permitimos. E assim é com os pensamentos. Os pensamentos, eles podem até vir, mas ele pousar aqui, aí já é da nossa, né, já somos nós que permitimos. Então, não permita que os pensamentos ruins, que a ansiedade pouse e fique aí na tua mente. Não. E eu quero fechar com vocês, lance sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós.